E eu vou demonstrar para você as diferenças entre a crença adventista a respeito de Miguel e a crença das testemunhas de Jeová. Primeiro, as testemunhas de Jeová creem que Miguel se aplica a Cristo para ensinar que Cristo é um ser criado. Na verdade, não é bem assim. As testemunhas de Jeová acreditam que Miguel é Jesus, porque é isso que a Bíblia diz. Se isso implica em Jesus ser criado ou não, é outra questão, mas não é esse o motivo pelo qual nós acreditamos que Miguel é Jesus. Embora nós acreditemos que Jesus foi criado, não é esse o principal motivo pelo qual nós acreditamos isso. E também nós não acreditamos nisso porque acreditamos que Jesus foi criado. Nós acreditamos nisso porque é isso que a Bíblia ensina. Sim, Cristo foi criado por Deus, mas esse não é o fundamento básico pelo qual nós acreditamos que Jesus seja Miguel. Nós, adventistas, não pensamos assim. Nós cremos que Cristo é Deus no mais pleno sentido, de acordo com Colossenses 2,9. Colossenses 2,9 diz que em Jesus habita toda a plenitude da divindade. Só que o que vocês ignoram é que, segundo Colossenses 1,19, essa plenitude da divindade habita em Cristo porque o Pai quis assim. Ali diz assim, foi do agrado do Pai. O Pai quis que toda a plenitude nele habitasse. Então vocês pegam Colossenses 2,9 e vocês ignoram Colossenses 1,19. Então assim fica fácil provar a crença de vocês, né? Cremos que Jesus Cristo criou todas as coisas, juntamente com Deus Pai e o Espírito Santo, de acordo com João 1, 1 a 3. Ali em João 1, do 1 a 3, não diz que Cristo criou todas as coisas. Isso é mentira. Ali diz que todas as coisas foram criadas por intermédio dele. A palavra por intermédio, né? Por, que é a palavra dia em grego, ela denota primeiramente um canal de um ato, o meio pelo qual algo é feito. Isso está em harmonia com Provérbios 8:30, que diz que Jesus foi o arquiteto ou o mestre de obras de Deus. Então Jesus foi o canal pelo qual Deus fez. Jesus não é o criador, ele é o meio entre a criação e aquele que o criou. Em outras palavras, nós podemos dizer claramente que Jeová Deus criou Jesus e a criação das outras coisas foi um presente que o Pai construiu junto com o Filho. Nós, a criação, não só nós humanos, mas toda a criação, enfim, ela é um presente de Jeová para Jesus, como um pai que constrói algo junto com o filho, como um presente que ele dá ao filho. Além do mais, essa parte não fala em Espírito Santo, e aqui você acrescentou, Leandro, isso é mentira. Leandro, por favor, isso é mentira. Ali fala do Pai e do Filho, mas nem sequer menciona o Espírito Santo nesses versículos que você mencionou. Não tem Espírito Santo ali no meio mencionado. É lógico que a força ativa de Deus esteve envolvida na criação, mas não é mencionado ali nesse contexto Pai, Filho e Espírito Santo. Você está acrescentando palavras ao texto, Leandro. Acreditamos que Cristo não é maior e nem menor que o Pai em sua essência divina, de acordo com João 10, verso 30. Primeiro de tudo, João 10, verso 30, não tem nada a ver com tamanho, tá? De um ser menor que o outro. Ali diz que eu e o Pai somos um. Esse somos um não tem nada a ver com trindade. Porque se tivesse a ver com trindade, seria eu e o Pai e o Espírito Santo somos um. Não tem nada a ver com trindade. Ademais, ali Jesus estava falando na sua natureza humana, não na sua natureza divina. Então já começou errado com tudo. Outro ponto, eu e o Pai somos um o quê? Um Deus ou uma pessoa? O texto não diz. Esse texto, na verdade, é contra a trindade. Por quê? Porque se Jesus estivesse falando da trindade, ele teria dito, eu e o Pai e o Espírito Santo somos um. Não eu e o Pai somos um. Jesus não poderia estar falando da trindade aqui, porque senão ele teria excluído o Espírito Santo de ser parte dessa trindade. Então aqui Jesus estava falando de unidade no sentido de harmonia, não unidade no sentido de trindade. Não tem nada a ver com isso. E outra, Mateus 19:6 diz assim, que não são mais dois, mas uma só carne, referente a marido e mulher aqui Jesus falando. Peraí, eu e minha esposa, nós também somos um. Significa que somos duas pessoas no mesmo humano, assim como Jesus e Deus, Jesus e o Pai são duas pessoas do mesmo Deus?
que na verdade seriam 3, não tem nada a ver com trindade, né? Porque senão seria 1 mais 1 igual a 3, que não são 2 mais 1, que na verdade são 3, é um absurdo isso. Não tem nada que ver com trindade, Leandro. Senão o Espírito Santo estava fora da trindade. Agora o Espírito Santo está fora da trindade, segundo a sua crença também. Claro que não. Não tem nada a ver com isso. Isso reflete união, cooperação, não uma unidade literal. Ademais, isso não tem nada a ver com tamanho. Tipo, isso não prova que o pai é igual ao filho em tamanho, em autoridade, em poder. Não tem nada a ver com isso. Então é bom você usar o texto certo para tentar pelo menos provar sua crença. Ademais, esse é um argumento, se é que é um argumento para algo nesse sentido da divindade de Cristo, ele é um argumento para unicismo, ou seja, para a ideia de que existe uma pessoa que é Deus, não 3 pessoas no mesmo Deus, e que ele se apresenta de formas diferentes. Então esse não é nem um argumento para a trindade, esse é um argumento para o unicismo, se é que ele seria um argumento para algo. Cremos que Jesus é o autor da vida, de acordo com Atos 3,15. Ali em Atos 3,15 não diz literalmente o autor da vida. A tradução da King James Version em inglês é o príncipe da vida. Algumas traduções vertem também o agente da vida. Eu, inclusive, já refutei o senhor nesse ponto, o senhor Leandro Quadros. Eu sugiro que você veja o meu vídeo a respeito desse ponto, onde o autor da vida morreu. Peraí, mas como é que o autor da vida podia morrer? Aquele que cria a vida morre? Isso não faz sentido. O próprio texto diz ali, matastes o autor da vida. É impossível que o autor da vida seja morto. Portanto, a tradução correta ali deve ser o príncipe da vida, ou o agente da vida, e não o autor da vida. Cremos que Jesus é eterno, assim como é eterno Deus o Pai e o Espírito Santo, como percebemos em Isaías 9, verso 6. É interessante notar que nós já refutamos você sobre esse assunto. Você fez essa pergunta, inclusive, num dos seus programas, para como é que nós explicamos que Jesus é o Pai da eternidade. A gente já explicou isso para vocês. E vocês fazem o quê? Vocês continuam repetindo o mesmo argumento derrubado, repetindo. A falsa crença de que um argumento se torna mais verdade por ser mais vezes repetido. Não adianta, esse argumento é fraco. Ali está falando do futuro, eternidade futura. Por exemplo, Jesus me prometeu vida eterna, nós teremos vida eterna no futuro. Significa isso que nós nunca fomos criados? Que nós sempre existimos? É lógico que não. Isso é vida eterna futura. Jesus é o Pai eterno do futuro em substituição a Adão. Apocalipse 1,17, comparando com Isaías 44,6. Então, não há dúvidas. Só um pouquinho. Isaías 44,6, Jeová diz, eu sou o primeiro e o último, e depois ele diz assim, além de mim não há Deus. Aqui ele está falando dos deuses falsos das nações. Então, quando essa expressão, o primeiro e o último, ela aparece na Bíblia, a explicação de qual sentido ela tem é dada logo após. Então, quando Jeová é o primeiro e o último, diz assim, além de mim não há Deus, ou seja, os deuses falsos das nações. Mas quando essa expressão é aplicada a Jesus, diz assim, eu sou o primeiro e o último, fiquei morto e passei a viver. Ou o vivente, que ficou morto e passou a viver. É muito comum a Bíblia aplicar títulos idênticos a pessoas diferentes, não só pessoas no sentido da crença trinitária, mas pessoas literalmente, seres humanos diferentes, seres diferentes. Mas estes títulos, eles têm sentidos diferentes para cada um dos seres. Jeová não é o primeiro e o último que foi morto e passou a viver, assim como Jesus não é o primeiro e o último, além de mim não há Deus. Ademais, nós já refutamos esse seu argumento em um dos nossos vídeos. Eu sugiro que você assista. Ou melhor, não faz diferença, né? Porque entra pelo um ouvido e sai pelo outro. É uma interpretação totalmente coerente e se não for aceita por você, no mínimo tem que ser respeitada, porque ela não tem nada a ver com a interpretação das testemunhas de Jeová que rebaixam a natureza do Senhor Jesus. Ok, isso é uma mentira. Por quê? Porque você só pode rebaixar algo que está acima da posição que você coloca. Então, se eu coloco algo abaixo da posição que ele está, então eu estou rebaixando. Só que as testemunhas de Jeová não fazem isso com Jesus. Nós não colocamos Jesus abaixo da posição que ele está. Nós colocamos ele na posição que ele está. Então, nós não o rebaixamos. A Bíblia é bem clara quando ela diz que Deus tem um filho nos céus. Filho, não irmão. Filho. Provérbios 30, 4, diz que Deus criou a terra, os céus, enfim, tudo ali. Só lê o contexto. E ali diz que Deus tem um filho nos céus. Note que Jesus não se tornou filho ao vir à terra. Ele é filho de Deus.
Note que a Bíblia não diz que Jesus é irmão de Deus, que Jesus é o irmão gêmeo, não diz nada a respeito disso. Diz que ele é filho. O que você entende por filho? E aqui é nessa hora que vem aquele argumento que diz assim: ah, mas filho de Deus é Deus, assim como filho de humano é humano. Peraí, filho de humano é outro humano. Filho de Deus é outro Deus. E existe uma distinção temporal entre os dois. A existência do Pai sempre precede a existência do Filho. E este é o conceito mais básico na mente humana que nós temos. Agora, quanto a Miguel e a questão do arcanjo, isso é claro. O arcanjo significa o principal anjo. Ora, o principal anjo tem que ser um anjo. Senão ele não seria o principal anjo. Então dizer que Deus assume o papel de arcanjo, isso não faz sentido, isso não altera nada. Primeiro, a Bíblia não diz que Deus assume o papel de arcanjo. Ela diz que Miguel é o arcanjo, não que ele assume o papel de arcanjo temporariamente para um determinado propósito específico e temporário. A Bíblia diz que Miguel é o arcanjo, não que ele assume o papel de arcanjo. É bem importante deixar isso bem claro. Essa fraseologia, assumir o papel de arcanjo, não está na Bíblia. Isso quem está dizendo é você. Ela diz que Miguel é o arcanjo. O arcanjo é o anjo principal. Assim, o arcanjo tem que ser um ser de origem angélica, não o ser não criado, o ser eterno que nunca teve princípio. É bem importante que a gente deixe isso bem claro.